estamos aqui com o nosso novo projeto, Casamento na Prática, esse podcast recém-novinho. E hoje a gente vai receber uma pessoa super especial. Ela, que já foi noiva e tá causando por aí. Além de ser poderosa, maravilhosa, o casamento dela tá dando o que falar por aqui. E a gente vai entrevistar ela então hoje. Melissa Ribeiro Campos. Melissa, muito bem-vinda, muito feliz de receber você. Você que é uma inspiração, além de noiva, empreendedora de sucesso. Que bom ter você aqui, bem-vinda. Oi, Aline, eu que estou muito feliz. Porque ao mesmo tempo, né, você andou me acompanhando nos últimos, entendeu toda a correria. E agora estar aqui, assim, mais leve também é um prazer para mim, né? Ufa! Entre tantos projetos dessa sua vida, né, com certeza, corrida demais, né, Melissa? Nossa, muito corrida. Mas acredito que você tem 2 grandes sonhos realizados agora, né? Eu falei, nossa, como que é, né? Eu falei, como é o universo, né? Às vezes ele te entrega presentes, mas você vai ter que desbravar e dar um jeito de desembrulhar eles e fazer dar certo. E me conta, tá realizada? Tô realizada. Agora eu falo assim, como é essa vibração, né? Essa energia que circula, né? Como é bom, como sentir isso, né? É bom. E ao mesmo tempo, poxa, foi tão difícil, né? Porque a gente passou por um período assim... Eu e o André já somos casados há quantos anos? No civil. E aí, quando a gente decidiu casar, marcamos a data, veio a pandemia. Ai, gente, isso também é algo importante a se falar, né, Melissa? Isso. Porque às vezes as pessoas desabam quando há uma coisa, às vezes pequena, não dá certo. E é importante você ter essa maturidade emocional, né, de se levantar e falar assim, não, calma, vai dar certo. E essa sua energia, acredito que contagia os outros, né? Não, foi isso. E realmente, né, quando foi o lançamento do casamento, lá em 2019, que eu e o André decidimos que a gente queria casar... E daí, quando a gente anunciou para o pessoal, falou, lá na Itália. O pessoal falou, mas são tudo louco. Mas a gente vai, né? E aí veio a pandemia, né? O casamento já programado. Confesso, assim, a gente ainda como era, né? Tinha começado lá na Itália. Falou, não, daqui uns dias já vai embora essa pandemia. E aí a gente vai... Coisa passageira, né? Só um susto. Que é isso, gente. Nossa. Deu uma desanimada? Deu, normal. Quando era, Melissa, a primeira data? Dia 14 de setembro de 2020. E aí aconteceu no dia... Aí eu lembro até hoje, porque a gente programou o casamento, começamos a programar ele um ano antes, né? Foi quando a gente programou o local, eu e o André achamos o local, mas eu lembro que a gente estava voltando, a gente estava no hotel ali em Jurema, era carnaval, e falou, a pandemia está instalada na Itália. Eu lembro que eu olhei para o André e falei, e agora, papai? Eu falei, como que a gente vai fazer? O que vai acontecer? Eu falei, Jesus. Aí ele falou, não, vamos aguardar. Então, né, não demorou a chegar aqui. Aí a gente foi quando, em maio, né, a gente falou, não tem jeito. As pessoas não têm como, precisa de uma organização. Muito e maior. A gente ia perder muita gente, né? Muitos convidados não iriam por medo. Sim, né? E a Itália chegou a lockdown, né? Total, né? Mas, assim, aí naquele momento a gente falou, não, a gente vai ter que cancelar. E aí a gente cancelou e eu confesso para você, deixamos em stand-by. Assim, até a hora que vai dar para voltar. Sem remarcação, sem nada. Aí eu lembro quando elas voltaram a conversar com a gente, um ano depois, ela falou, Melissa, e aí? Né? Vamos remarcar? Porque as nossas organizadoras eram de lá, né? Da Itália. Uhum. Então, a gente estava em contato o tempo todo. Elas são brasileiras, né? Uhum. E organizavam casamentos, eventos na Itália. E aí, quando chegou nessa hora, ela falou, vamos remarcar? Aí eu falei para ela, olha, eu só vou remarcar esse casamento se for quando tiver um tempo bom para fazer o ar livre. Peguei essa olhada. Aí ela falou assim, Melissa, o mês ideal, maio ou setembro. Os outros meses ou são frios ou são quentes. E aí ela falou, mas eu tenho uma notícia, como os casamentos foram remarcados, não temos data para 2022. Que no caso, elas entraram em contato em 2021, 2022 não tem data.
Eu falei, olha, já que estamos aí há um tempão, né, casados, falei, então em 2023. Vamos esperar mais um pouquinho. Aí foi assim, em 2023, falei, nossa, né, quanta coisa para rolar até lá, né? E aí ela falou assim, e a data que eu tenho disponível em maio para o primeiro semestre é dia 17 de maio. Eu falei, gente, 17 de maio? É o dia do meu aniversário. Ela falou, Melissa, a única data. Aí eu falei, qual outra data? Daí ela falou assim, só se a gente for para começo de outubro. Nossa, aí ia ficar bem mais distante, né? Aí eu falei, sabe uma coisa? Tudo bem, né? Que eu não vou comemorar mais nada. O meu aniversário de casamento ou o aniversário, as duas coisas. Falei, André, você se deu bem, né? 2 em 1, né? Era tudo que ele mais queria. Melissa, é essa data mesmo, vamos fazer aqui. Aí a gente decidiu, falou, não, então tá. Topo, né? Bora. E aí foi. E me conta, Melissa, você já era casada no civil. Sim. E esse casamento do civil não teve vestido de noiva, não teve festa? Como foi? O porquê você ainda quis fazer um casamento assim? Quando eu conheci o André, apesar do André vir de uma família, né, o André sempre foi uma pessoa que lutou pelas coisas dele. E naquela época, quando a gente começou a namorar e tudo, o André estava indo embora para os Estados Unidos, né? Ele tinha passado o mestrado. Então, a gente se conheceu e falou assim, já que você está indo, eu não tenho... Também, assim, estava aquele momento que eu não queria nada, eu estava indo em busca das minhas conquistas. Eu falei, então a gente vai ficar, né? Até o dia que você for, né? E aí, ele resolveu, no meio do caminho, não ir mais, né? Então, como aquelas coisas estavam decididas para ele lá, até ele voltar para cá e se encaixar, porque ele morava lá, veio para o Brasil para uma temporada... porque ele tinha passado no mestrado lá. E ele ia voltar. E aí a gente começou a se envolver e tudo. E falou, não, então vou ficar. Vou ficar. Meu Deus, lembra até hoje o dia que ele falou, não, eu decidi. Eu quero... Ô, universo. E eu lembro a cara do pai dele assim. Tipo... Você Você vai assim, ficar por conta de uma mulher. E o teu sonho, né? Vai que não dá certo Vai que depois. não dá certo, né? E de repente essa oportunidade, né? Que você tá perdendo na universidade e tal. E hoje o sogrão agradecendo. É isso. Esse eu conto. Vamos chegar lá. Vamos chegar lá. Mas se quiser o ensejo, vai. O que é essa do sogrão? O que acontece que é o seguinte, né? Passados-se muitos anos e a gente, depois do casamento, meu sogro é uma pessoa mais reservada. Meu sogro é uma pessoa, assim, de uma postura muito bacana. O Jean, a Rita conheceram eles, uma postura. É uma pessoa que eu admiro muito. E no dia que a gente fez uma comemoração pós-casamento, o meu sogro pediu a palavra. Nossa. Aí, o meu marido, né, já... Vai falar de mim. Meu sogro foi lá, rasgou elogios pra mim e complicou a vida do meu marido. Melhor decisão que você teve, meu filho. Olha, meu filho, né? Eu falei assim, olha, a Melissa, né? Endireitou o André, eu sou muito grata, né? Eu falei, eu tenho um vídeo que comprova. Eu falei, isso aqui, pra mim. Alguém grava isso aí. Por favor. Então, assim, eu nunca vi meu sogro, assim, nesse sentido. Ele é uma pessoa que conversa e tal, mas ele pediu a palavra na frente de todos os convidados. Falei, uau! Falei, tá, e elogios pronto. pra Norinha. Pra Norinha. O André olhou e falou... Não, vendido. Mas me conta então, assim, o porquê. Por que você... é uma vontade que você tinha de entrar no vestido de noiva? Ou isso aconteceu no civil e você quis repetir para fazer uma festa e receber os amigos? Ou como que foi? Então, daí nesse processo, como o André, assim, nunca ficou estável ali até aquele momento que a gente namorou e eu acabei engravidando. E aí, por conta... Falou assim, não, eu já tinha meu trabalho, eu já tinha minha casa, eu já estava com a minha vida organizada. E o André estava ainda num processo que ele trabalhava em Palotina, na Cevale, ele voltava todos os dias. Então, assim, ele estava tentando fazer um negócio dele aqui em Toledo e tal. Então, ele não estava estabilizado financeiramente. E como eu tinha recentemente comprado a casa, tudo... Quando eu engravidei... A gente não tinha condições de fazer um casamento. De jeito nenhum.
E essa eu vou contar para vocês. Porque essa é uma realidade de muitos casais, né? Eu lembro assim, eu tinha um filho na barriga, uma casa para pagar e uma especialização que eu tinha começado. Para variar tudo junto, né? Para variar, a minha vida é assim, né? É de muitas emoções. Se for uma coisa de cada vez, não dá graça. E meus pais, assim, ó, apesar, né, de sempre me apoiarem, nunca foram aquelas pessoas assim que... Olha, Melissa, nós temos condições de fazer isso, vou pagar isso para você, vou... Não. É aqueles que me deram tapinha nas costas e falaram, filha, parabéns, se vira, segue. Vamos embora. E aí, naquela época, o que aconteceu? A gente não tinha condições de fazer. E faltava um mês para o Tomás nascer. Aí a gente falou, vamos casar no civil, para o Tomás ter o sobrenome, porque tinha um processo de cidadania italiana rolando, que meu sogro estava lutando por isso. Então, era importante já estarmos casados no civil, conseguir, né, nossa certidão de casamento italiana. Opa, agora eu tô ligando o casamento na Itália com essa história, mas pode seguir. E aí o que aconteceu foi o seguinte, fizemos um casamento civil um mês antes do Tomás nascer. E aí a gente não ia fazer festa, aí a gente ia casar, e aí entram os nossos amigos. Que, naquela época, a Juju e o Rodrigo, de Piche, já eram nossos amigos. Eu lembro, a Juju foi minha madrinha do civil. A Andréia, do Rio Grande do Sul, uma amigona minha, também foi madrinha do civil. E os nossos amigos fizeram a nossa festa de casamento. Eles se uniram, eles pagaram o buffet. Eram 70 convidados. Isso que é ter amigos. 70 convidados, super simples, no salão de festas de um condomínio, de um amigo meu, do meu primo, do Fabrício. E aí, e da Andréia, e do meu tio Ravilson. Eles dividiram as despesas. Eles contrataram uma banda. A Ju fez o meu vestido na costureira comigo. Um vestido... Não era branco, era um vestido bege. A Su, Johan, fez minha maquiagem e meu cabelo. E o meu sogro ajudou a comprar bebida. E assim foi o nosso casamento. Foi lindo. Foi das 10 da manhã às 2 da manhã. Eu estava com barrigão, né, 8 meses. Mas era o casamento que dava para ser feito. E foi lindo. Então, daquele dia, a gente falou assim, o dia que a gente casar, que a gente vai casar, a gente vai primeiro construir a nossa casa, né, decidir os nossos planos, né? Nós vamos casar no religioso. Mas não era simplesmente pelo casamento o vestido de noiva. É o sentido do casamento, né? Eu e o André, a gente somos pessoas que frequentamos a igreja ativamente. E a gente, desde então, casados no civil, a gente nunca mais comungou. Então, a gente fazia a nossa confissão e tudo. E porque a gente não tinha as bênçãos, a gente não comungava. E isso era uma dor para a gente. Era uma dor muito grande. Meu filho fez a primeira comunhão e a gente não pôde comungar. Batizado, a gente não pôde comungar. Mas porque a gente levava a sério. Então, era o nosso desejo de ganhar a bênção no religioso. Então, sempre foi nosso plano casar na igreja. A gente sabia que a gente queria uma festa, mas nunca a gente chegou a falar assim, que jeito vai ser essa festa, né? Mas a gente queria fazer uma festa. Mas do jeito que a gente sonhava, assim, né? Com os amigos, com a bagunça que a gente gosta, com a energia. Aí um dia, eu lembro até hoje, falei, André, a gente tinha acabado de montar um apartamento, a gente já tinha feito uma viagem com as crianças que a gente queria ir para Disney. E eu cheguei e falei, André, agora qual que é o nosso próximo plano? Ele falou, está na hora da gente casar, né? Falei, então vamos casar? Vamos organizar esse casamento? Vamos fazer ele acontecer? E aí ele falou assim, mas onde a gente vai casar? Aí eu falei, vamos casar na Itália? Assim? Assim, vamos casar na Itália? E aí ele, casar na Itália? Ele falou, você está falando isso por causa do meu pai? Porque o pai do André e a mãe do André é falecida, então o pai do André casou de novo, tá? Casou de novo no religioso, no civil, tudo certinho. E ele fez um casamento dele em Veneza, na Itália. Só que eu e o André, a gente não podia ir porque a gente não tinha dinheiro. Né? Não conseguiu nem pagar o casamento, ele casou logo depois. Falou, então tá bom. E aquilo eu falei, mas aquilo não foi uma dor não ter ido. Eu falei, nossa, se meu sogro
casou, fez um casamento assim. Era um casamento religioso também, né? O cunho era religioso, pequeno. Uhum. Eu falei, que legal. A gente também pode agora. E aí, então, em setembro, eu e o André começamos, nós dois, num churrasco lá de casa, eu e ele. Pesquisar. Ele na carne e eu no vinho. A gente começou a pesquisar casamento na Itália, casamento na Itália. Aí achei uma mulher que fazia casamento na Itália. Mandei uma mensagem para ela, Ela demorou, uma assessora de casamento. Demorou 3 dias para me responder. Marcou uma reunião comigo no horário do Brasil, 5 horas da manhã. Porque daí 5 mais 5, 10 horas da manhã. E ela não apareceu na reunião. Ela não... Tipo, eu fiquei lá assim, ó, esperando ela. Às 5 da manhã. Bom dia. Bom dia. Bom dia. Falei, começamos bem, né? Nesse sentido, eu procurei uma mulher... Eu comecei a procurar no Instagram. Hashtag casamento na Itália, não sei o quê. E achei uma maquiadora. A maquiadora falou assim, ela vi que ela era brasileira, e ela falou, olha, eu vou te passar o contato de uma organizadora de casamentos aqui que vai te dar uma atenção especial. Aí peguei, entrei em contato com a Fábula Eventos, que são brasileiras, que é a Anaísa, né, e a Luísa. E aí a gente fez a primeira reunião, eu e o André com elas. Elas não conheciam a Vila Catinhano. Não conheciam. A Vila Catinhano fui eu e o André que achamos na internet. Porque a gente queria um lugar onde todo mundo ficasse. Junto. O objetivo de fazer um casamento era que todo mundo estivesse no mesmo local. Aí, lógico, né? Você via a Costa Amalfitana. Mas daí, assim, a gente olhou para a Costa Amalfitana, tinha um hotel lindo, que uma amiga minha brasileira casou lá, porque ela casou com um italiano. Mas ele tinha mais um cunho de hotel. E eu queria uma questão mais rústica, né? Aí eu e o André achamos e falamos para ela. Ela falou, Melissa, a gente nunca realizou casamento lá, na vila, mas fica a 60 quilômetros daqui de Florença e nós vamos lá conhecer a vila. Quando elas chegaram na vila, por coincidência, a dona da vila era vizinha de praia dela, de casa de praia. E ela não sabia. A Sophie. Aí ela falou, Melissa, as coisas ficaram mais fáceis. Aí ela falou assim, só que assim, é uma vila disputadíssima, os brasileiros pouco conhecem, mas é o lugar mais disputado pelos americanos. E quando a gente começou a seguir a vila, lá em 2019, ela tinha 10 mil seguidores. Hoje ela está com 150 mil seguidores. Um dos lugares não tem data para casamento. Não tem data para casamento. É um entra e sai. Oxi, um entra e sai. Olha, o dia eu estava lá, você não tem noção. É assim, ó. Vamos, a gente entrando e a gente saindo. Mas muito legal. Mas a vila só aluga se for inteiro, né? E tem que ser por 2 dias. Né? Então, assim, por isso que a data foram 2 dias, 16 e 17. Mas vocês permaneceram lá quanto tempo? A gente ficou na vila, entramos no dia 16 e saímos no dia 18. Não, na Itália mesmo. Na Itália passando... Para o casamento, a gente foi que dia? Foi dia 10? 11 de janeiro? 11? O casamento foi dia 16. A gente chegou lá dia 12. Porque isso é importante, né, Melissa? As pessoas chegarem antes, num lugar desconhecido. Meu tem Deus. Tanta coisa para preparar. E aproveitando ali... fala um pouquinho para as noivas, então, assim, olha, o porquê casar fora, o desafio de casar fora e o quanto é importante ter alguém que organiza, né? Você chegar lá e ter alguém que organiza, que agiliza, né? Gente do céu. Aí todo mundo fala assim, Melissa, eu acho que o que é assim, ó, e é isso mesmo, a dificuldade de casar fora, né? Você tem que confiar na sua organizadora de casamento. Isso é muito importante. Assim, ó, o que ela falar... Porque quem tem experiência sabe o que está fazendo. Sim. Então, muitas vezes, quando você coloca a tua intenção, você fala, ó, eu gostaria disso ou daquilo, que foi uma das coisas que a gente falava para ela. Melissa, isso dá certo, isso aqui não dá certo. Aí eu falei para André. A gente começou até, inclusive, né, bebidas, essas coisas. Ela falou assim, vocês querem um casamento baseado no brasileiro ou baseado no italiano? Aí eu falei, André, a gente já está casando na Itália. Vamos fazer com essa questão italiana, né? Se for para casar no Brasil, do jeito brasileiro... E aí, então, assim, foi. Mas, assim, é tudo no escuro, tá? Se ela falar para você assim... Ó,
a iluminação, tem essa empresa. É tanto. Qual você quer? Tipo, É isso. É isso. Carros disponíveis para você. Tem esse. É Esse. tanto. É esse. Né? Não é aquela coisa, você não conhece, você não... Não tem como ir lá ver para ver se é bom, qual você gosta. Por exemplo, a Vila Catinhano. E aí, a Vila Catinhano, a gente conheceu pessoalmente, eu e o André, um ano antes. Então, a gente foi até lá. Mas a gente teve 1 hora para ficar lá só. Porque essa é outra aventura. Porque tinha outro evento. Não, porque a gente foi... nós estávamos fazendo um cruzeiro pela Europa. E uma das nossas paradas era próxima a Florença. E aí, o que acontece? A gente, para poder ir a Siena, a gente tinha que desembarcar, que a gente estava 2 horas do porto de... eu não lembro agora o porto que a gente estava. Desembarcava, 2 horas para chegar em Florença, e de Florença pegar mais um trem e ir para Siena. Siena era o local do casamento. Sim. Então, quando a gente parou lá, a gente tinha 8 horas para descer do navio e voltar pro navio, entende? 8 então... horas. Tipo, tinha que ser assim, rápido. Guria, que loucura. Quando a gente contou isso pro cara que tava saindo ali, o marinheiro que a gente tava saindo, o cara do navio, ele olhou e falou assim: tem cartão de crédito? O André falou: tem. Te vejo em Roma, porque vocês não vão voltar. Vocês não vão conseguir voltar. Cara, foi tudo assim, ó. Fomos porque a gente falou assim, é a nossa oportunidade. Sim. E tava ali, né? E a coincidência? No mesmo dia do casamento, que seria 1 ano depois. No mesmo dia. Entendeu? Não, a sua vida é cheia disso, né? De coincidências. De coincidências, que eu não acredito em coincidências, não, né? Existem outras coisas aí da crença de cada um, né? Enfim. Mas foi tudo as muito coisas preparado. acontecem como é para acontecer, né? Então, daí a gente foi, deu tudo certo, né? Quase perdemos o trem, quase não chegamos. Chegamos 1 minuto faltando para o navio sair, mas deu tudo certo, tá? Mas conseguiram seguir a viagem. Conseguimos. E aí a gente chegou na vila e a gente ficou encantado. Só que a gente não pôde entrar nos quartos direito porque tinha gente fazendo casamento, sim. Né? Saindo. Então a gente entrou em alguns. Acho que inclusive, dos quartos que eu consegui entrar foi onde o Jean e a Rita ficaram. Mas, assim, a gente não conseguiu. Mas a gente visitou tudo, a gente planejou tudo na área externa. Aqui vai ser o dia da pizza, aqui vai ser o coquetel, esse aqui vai ter não sei o quê, vai ter não sei o quê, tudo. Porque tava um céu de brigadeiro. Era a coisa mais linda do mundo. Eu com blusinha regata, sainha, lindo, perfeito para um casamento externo. Ai, aí Fala, nossa, é ali o lugar. É aqui. Se você olhar as filmagens, meu, fala. E nessa época a Itália é muito bonita, porque é verde mesmo, né? Então é verde, é o céu azul, é tudo muito distinto, assim. Muito colorido. Eu acho que o pessoal deu uma acompanhada aí, mas com certeza depois dessa nossa conversa o pessoal vai estar buscando mais ainda olhar. Mas realmente foi lindo. E acredito que deve ter tido vários desafios, né, Melissa? Tiveram vários. Seguindo naquela ideia das meninas, né, das assessoras do casamento providenciarem tudo, me diz assim, o que você contratou lá da Itália? Quais os fornecedores que você tinha que elas providenciaram lá? Porque eu sei que ela também, né, gente, levou vários fornecedores do Brasil para acompanhar, mas eu sei que alguns foram de lá também, né? Sim, olha... Então, assim, todo o processo, né, que faz da infraestrutura, né, iluminação, né, foram elas, o catering, né, mas lá é um pouco diferente, né, o catering é tipo toda essa questão da comida, bebida, cadeira, prato, guardanapo, garçom, roupa, uniforme do garçom, é tudo num conjunto. Quando você contrata, já vem tudo, tá? Então, assim... o menu, né? É muito organizado. É extremamente organizado e preciso. Né? O que você escolheu tá lá. Tá e lá. É uma empresa. É uma empresa. E aí a gente descobriu que esse serviço de lá, que foi o Galateu, que foi uma das opções delas pra gente, elas nos ofereceram 2. Um ou outro. Aí a gente deu uma avaliada e falou assim... Ela falou, olha, Melissa, esse, para nós, é um dos que mais... para nós, é o mais perfeito. É o que mais atende. Mais atende.
E realmente, assim, então, isso é uma coisa assim, ó, pensa quanta coisa você economiza, né? Eu digo assim, de ficar pensando, porque se ele vai com a bebida, com o guardanapo, com a cadeira, com o prato, com tudo. Beleza. Então, essa foi uma o sossego da noiva, né? Aí, na questão da decoração, também, o que é a vantagem de um casamento lá é que você não precisa decorar muito, porque o lugar já é... Maravilhoso. Né? Então, assim, mas mesmo assim, tudo é muito caro. Né? Porque você multiplica por 5, aliás, por 6. 7. Não, é 6. Mais 21% de IVA. Né? Então, assim. Dá para se dizer por 7, né? Digamos. Então, assim. Gastar em euro e receber em real é complicado. Assusta, por isso que você tem que pensar muito bem o que você está escolhendo. Então, os nossos pagamentos, por que a gente não cancelou, né, lá atrás? Porque a gente já tinha feito vários pagamentos em 2019. Então, assim... abrir mão disso... Não dava. E depois não ia conseguir reverter, né? Sim. Não tem. Então, o fato é... Mas elas... E para quem já tinha esperado tantos anos... o que é mais 1 ou 2, né? E aí, no fato, elas mesmas deixaram tudo organizado. Essa questão, assim... foi impecável. Aí, quanto à decoração, a primeira proposta que elas fizeram, o André olhou e falou, cara, não dá. Impossível. Ele falou, a gente precisa de um fornecedor que seja mais favorável. Ai, André, Nana. Nisso apareceu a Kellen, que é uma brasileira também, fantástica. Mora lá. Mora em Florença. E aí ela falou, Melissa, eu tenho essa fornecedora que a gente começou a trabalhar recentemente, os valores dela são mais acessíveis e ela é brasileira. Eu falei, então marcar uma reunião com ela. Aí adivinha que eu chamei para fazer a reunião com ela? Primeira reunião. Juju Negrisoli. Cara! Falei, quem pode entender mais de casamento nesse momento? Que eu digo assim, né? Sim, ainda mais de visual, de né? Visual. Imagem, com ela. Ô, Lu, não, eu só sei que é o seguinte, né? Mediante tudo isso, a partir daí, então, a Juju começou a entrar, né? Porque ela entrou no buffet, né? Ela ajudou a escolher os pratos. E a decoração, assim, ela me ajudou bastante, muito, muito, muito. Então, a iluminação, a decoração, aí a música também era uma proposta dela, né, do pessoal. E aí, como que você vai saber se o negócio é bom ou não é bom? Aí o que eu falei para elas, qual que é o padrão? Como que funcionam os casamentos? E lá é assim, quem estava lá sabia, 7 horas? É 7 horas. Pontualidade. É 8 horas. Aí ela falou, Melissa, vamos começar com isso e tal. Daí, para isso, você precisa de um grupo, mas daí, essa hora, você precisa de outro grupo. Daí, não. Aí começou a ficar pesado o orçamento. Mais ainda, né? Porque daí são várias contratações. O que aconteceu é que a gente conheceu um pessoal que havia feito um casamento com um grupo. Muito interessante. Eles atuam lá e atuam em Nova York também. E aí a gente optou por ele pela condição que, no dia do casamento, eles ofereciam todas as etapas, pelo número de músicos. Então, se você fizer o somatório, a gente conseguia um valor mais acessível, contendo aquelas programações que elas falavam. Contratando uma empresa só, atendia todos os momentos. Todos os momentos. Cerimônia, recepção, Não, a única festa. coisa que ficou fora foi a cerimônia de casamento, que daí a igreja, né, tinha os próprios cantores, então já tinha uma já tinha, né, as pessoas que realizavam os casamentos. Mas a nossa maior dificuldade é porque é o seguinte, né, não era um dia de casamento. Eram 2 dias de casamento. Então, dobra buffet, dobra música, dobra decoração, né? Dobra vila, hospedagem. A hospedagem não, porque era uma contratação. Então eu contratava 2 dias, era obrigado, no nosso contrato, né? Então era isso um valor X. Era um valor X para os 2 dias. Por esse período. Isso. Mas ao mesmo tempo eu falei assim hoje, Melissa, o que você faria diferente? Eu faria o 3º dia. O 3º dia é o dia da ressaca. Já que tá lá. Seria o dia de tomar caldinho. Isso. E dar risada de tudo que aconteceu. E lembrar do que aconteceu. Mas a gente fez aqui no Brasil daí. A gente acabou fazendo o 3º dia aqui no Brasil. Rolou. Não, after no Brasil. Isso, Legal. Mas, Melissa, eu sei que você levou fornecedores. Quando ela tá falando da Juju, gente, Juju Negrisoli, Rodrigo Vipich, que é uma equipe de fotógrafos aqui, acho que
vocês já conhecem. Então, é um pessoal, assim, extraordinário. E, realmente, eles têm uma visão, assim, geral do evento num todo. O Jean, que ela fala, é o Jean Gavião, que é o cinegrafista. E a Rita. Estavam lá. A Rita, que ela fala, é a Rita Vargas, que foi também acompanhada, é a esposa do Jean, e ela fez a produção da Melissa. E nós tivemos... O que mais você levou do Brasil para lá? Então, na verdade, foi assim. Eu falo que o meu time de milhões... Nosso time de milhões, né? Porque daí era a Juju e o Rodrigo. A Kátia foi de minha assessora. Kátia já é minha paciente da clínica, né? E o Duda também são pacientes da clínica. Foram os dois. O Duda nem era contratado, mas ficou contratado naquele momento. Porque o que ele carregou de mala foi muito bacana. E o Jean e a Rita. Porque, na verdade, eu tinha um cinegrafista. Quando eu contratei lá em 2019. Tá. Só que... Gente, também é difícil, entendeu? Você precisa conhecer a pessoa. Sabe assim, eu falei, talvez a pessoa que estivesse lá não conhece a minha história. Então, assim, não sabe o que isso representa. E eram italianos? Não, eles eram brasileiros. Brasileiros? Brasileiros. Nossa, quanto brasileiro prestando serviço, gente, na Itália. Gente, o motorista era brasileiro. Nossa, a empresa... porque essa empresa, as assessoras eram brasileiras, então elas conseguiam fazer esse intermédio já trazendo para a realidade. Até porque, assim, acredito que... É um desafio também a língua, né, Melissa? Meu Deus, você chegar lá e todo mundo fala italiano e você, Jesus, e eles não têm agora? paciência, né? Eles não têm paciência, né? Então foi muito importante. Eu falo assim, ó, o sucesso desse casamento que eu falo é porque, primeiro, por causa da energia, né? Segundo, por conta de todo esse backstage que a gente fala, de tudo isso que estava por trás, que deu segurança para que tudo isso acontecesse, né? Então, assim, ó, foi fundamental a importância eles estarem lá. E o fato de eu ter contratado mesmo um cinegrafista de lá, foi um somatório, porque daí, assim, ele e o Jean se uniram e aí fizeram todas essas maravilhas que a gente viu de filmagem. E o Jean conseguiu, assim, como a gente foi conhecendo ainda mais, né? Durante todo... Sim, durante o processo viagem, vai ficando mais próximo, isso, né? Então daí chegou no dia, ficou mais fácil, mais leve. Vai pegando a energia, vai pegando a energia, né? É bem isso. É bem por aí. E aí o seu vestido você trouxe, você levou do Brasil para lá. Gente, então, eu na verdade assim, ó, foram 2 vestidos, né? 4 vestidos. 4, 5. Vamos lá. Meu Deus. O dia da pizza, o dia do pré-wedding e 3 vestidos do casamento. Porque foi um da igreja, um do corte do bolo e o outro da dança. Gente, tá aí, noivas. Mudem vestido, tá? Por quê? Porque existem vários momentos, vai ficar por quê? Mas eu não tinha. Como que eu ia dançar com meu marido com aquele vestido lá? Não dá, com grandão. Não tem como. Daí a gente fez... A Inês da Maximus fez um vestido pra mim perfeito pra dançar. Pra cada momento. E esse outro não, né? Esse primeiro... O primeiro eu... Foi assim, eu nunca imaginei casar com um vestido daquele. Nunca. Pra mim, eu ia casar com um vestido borro. Tinha certo na minha cabeça. Aí fui, falei... Gente, aquele vestido impecável. Bom, vocês aí vão ver aí adivinha quem foi? Eu olhei pra Juju, falei, Juju, cara, eu preciso ver um vestido... Eu preciso provar um vestido de noiva. Ela falou, bora lá. Bora pra Saks, no Paraguai. E aí, fomos eu e a Juju, no sábado de manhã, e a gente escolheu 5 vestidos pra provar. Mas assim, sabe qual é a coincidência? Eu escolhi o mesmo que ela escolheu. Um borro, um assim, e esse ali foi o último que a gente pegou. Falou, vamos tentar. Caiu como uma luva. Um borro eu gostei. Então, eu separei o borro, que é o que tinha planejado, e aquele. Quando eu coloquei aquele, cara, eu falei, meu Deus. E não precisa fazer nada no vestido. Só a barra, lógico, né? Porque eu sou muito alta. Mas assim, era o vestido. Era o seu vestido. Era o meu vestido. É o que eu falo para as noivas. Não sei se você sentiu isso, assim. O vestido te encontra? O vestido me encontra. O vestido encontrou. Encontra você, me encontrou. Né? E aí foi muito engraçado. Olha outra coincidência.
Isso foi no sábado. Na segunda-feira de manhã, eu em dúvida ainda. Sabe, porque assim, toda noiva gera dúvidas, né? A gente tem certeza que ficou bonito, só que você fala, será que ainda não vou achar outro? Tem aquela coisa, não tem? Tem. Mas foi aí que eu tive uma certeza. A Karina Sabadin chegou para mim lá no consultório, ela falou, eu sei que você foi provar vestido de noivas, mas eu vi um vestido lá nos stories da Saks. Vai lá olhar. Que eu achei a tua cara. O vestido. O tal do vestido esse que eu casei. Ela me mostrou a foto dele. Ela falou, nossa, eu te vi vestida. Foi esse. Então não foi o primeiro? Foi o segundo. Foi o segundo. Porque o estilo borro, né? Mas, né? Esse. Aí eu falei, sério que você achou esse bonito? Eu falei, eu olhei ele lá. Você acha que ia contar, né? Jamais. Não. E aí... Você falou, nossa, lindo. Legal, eu vi ele lá. Não, foi isso. Mas era esse. Daí, assim... Aí eu falei, sabe uma coisa? Bora. É esse mesmo. Aí foi. E foi. Transportou o vestido, chegou lá inteiro. Levamos 4 malas de mão, né? Isso foi uma coisa bem importante, tá? Uma dica para quem vai casar fora, que eu falei para os convidados, coloquei no guia de orientações para eles. As roupas do casamento, os calçados, tudo aquilo que é pro evento, tem que ir na mala de mão. Para você não esquecer, não perder. Isso. É isso, porque vai que a mala extravia. Né? E o nosso voo foi um voo de conexões. Você perdeu o vestido de noiva. Você tá entendendo? Não chega. Não chega. Então, nossa, assim, eu levei a roupa das crianças, né? Uhum. Aliás, a roupa das crianças não. Minha mãe levou as roupas das crianças. Mas o meu marido, os ternos do meu marido, tudo que compunha, eu levei na mala de mão. Então, por isso que foram 4 malas de mão. E 8 malas no total. Que eu levei as crianças, né, gente? Gente, quem tem filhos, até isso é uma coisa bem interessante, né, Melissa? Que vocês se casaram depois de anos juntos, de união. E eu sempre falo... eu falo, isso é muito legal. Foi muito legal. Gente, maravilhoso, né? Porque assim, você tá com a sua família, você tem seus filhos. Isso é provar, assim, de que esse amor já tá mais do que consolidado, né? Você dizer assim, acredite no amor. Porque sabe o que acontece, Melissa? A gente tem muitas noivinhas, assim, que tem essa dúvida, assim... será que agora eu vou casar? Não tenho condições. Eu acho assim, vamos investir na nossa casa e deixar. E às vezes passa anos e a pessoa percebe o quê? Que aquele sonho ainda está ali. Uhum. Então assim, eu ainda tenho vontade de ser noiva, noivona, ter festa, sabe? E você sabe que assim, aquilo, e né? é bem engraçado, né? Porque você fala com todo mundo que casa e você pergunta, você se arrepende de ter casado? Né? De ter feito uma festa? Ter feito uma festa. Ninguém se arrepende, gente. Ninguém se arrepende. Porque as pessoas pensam, às vezes, né, Melissa, o financeiro. Nossa, como casar é caro. Casar é caro. Casar é caro, mas vamos dizer assim, daqui 2 anos, se você voltar na data de agora, nesse ano, e dizer assim, o que você faria diferente? Não, ela aumentaria mais um dia de casamento. Certeza. Porque, gente, tudo que é emocional, de cunho emocional, é algo que ninguém te tira. Não tira. O dinheiro você recupera. E eu falo assim, não existe num casamento, não existe um gasto quando aquilo te preencheu por dentro. Então, tudo é um investimento, né? E assim, vocês investiram. Mas né? eu vou dizer uma coisa, né? Porque casamento também é uma decisão diária, né? Não é fácil. Não é fácil. E às vezes é nessas desanimadas que você fala assim, também não quero mais saber de casar. Não vou mais casar. Mas o próprio casamento, assim como todos os casais, eu e o André também passamos por dificuldades, por assim, momentos falando, será que é isso que a gente vai fazer mesmo? Né? E a própria decisão de casar. A decisão de casar nos uniu muito. Né? Aproximou ainda mais. E o André participou efetivamente de tudo. Ele acordava comigo, as nossas reuniões de casamento eram às 5 da manhã mesmo. Porque a gente fazia antes de ir para academia, e aí a gente acordava 4h30, fazia reunião com as meninas para poder, né, começar o dia, porque a primeira tá engraçado. Favor fazer o depósito era a nossa primeira mensagem do dia, né? Porque lá já estamos 5 horas adiantados. Mas as nossas reuniões eram realmente de manhã. E eu e o André participamos. Ele participou comigo de tudo. A única coisa que ele não decidiu mesmo, que ele não entrou, foi no processo de decoração. A música, os contratos, foi tudo ele que me ajudou. Ele participou. Então, o casamento uniu.
Sim. Né? Eu digo assim, o casamento é o momento de unir mesmo o casal. Porque se for só um que escolhe tudo, perde o sentido, né? Perde. E agora lá vocês realmente compartilham. Falam, Muito. nossa, amor, que massa que a gente escolheu isso. Né? Deu tudo certo. E os convidados, Melissa, porque eu vejo assim, ó, que aqui na nossa cidade realmente esse casamento repercutiu muito. E por quê? Porque assim, além de tudo, vocês uniram muitos casais que foram até lá. Gente, não é fácil você ter um destination wedding, que é levar as pessoas para outro lugar. No entanto, quem foi nesse casamento, que foi quase 100 pessoas, o que já é assim impressionante, e com certeza mostra o quanto vocês são amados e admirados, né? Mas é o fato, assim, de que esses casais que foram, né? Eles trouxeram de volta, vamos dizer assim, uma energia renovada. Isso. Então, assim, os casais, assim, há tanto... Rodrigo e Juju, que vieram falando esse que casamento. Vão casar, gente. Eles vão casar, eles querem casar. A gente tá torcendo por esse casamento há tempo. Vai. Mas você vê como isso empolga, isso traz. É uma energia que promove, assim, o amor entre as pessoas. E, assim, os casais voltaram falando assim, gente, que delícia, eu quero renovar. Sabe? O próprio Zorzo e a Lu. Nossa, assim, o Zorzo e a Lu, meu Deus. Foi incrível, foi. assim, sabe? Então, você viu aquele dia eles falando do quanto foi importante para eles. Então, vários casais, assim, nesse sentido, voltando, dizendo assim, ó, para nós, ter ido nesse casamento foi praticamente, assim, a renovação do nosso amor. A renovação dos votos. Eles estavam ali, muitos com filhos, mas os filhos não acompanharam. Então, foi tipo uma lua de mel para esses casais. Então, eu acho que vocês proporcionaram isso, né? Foi tão intenso, foi muito bacana por causa disso, porque a gente sentia isso o tempo todo. E era a palavra das pessoas que estavam ali. Falou, gente, obrigada por esse momento. Né? Primeiro porque é uma coisa que foge um pouco do padrão, o casamento fora. Mas as pessoas que estavam ali estavam todas conectadas. Todas estavam vivendo aquele momento, né? Não tinham acordar no outro dia e amanhã eu vou trabalhar. Ou acordar no outro dia e tenho que ir embora rápido. Não, eles viveram o casamento. O casamento. Né? Intenso. E assim, era tomar café da manhã junto, almoço junto, janta junto. É isso aí. É isso que eu falo, assim, a parte legal do Destination é essa, né? É isso, estar envolvido. Tipo, junto o tempo inteiro, né? Entendeu? Eu falo assim, que isso, assim, até muito gostoso. Até o padre, gente, até o padre. O padre foi demais. O padre participou todinho da festa. Ele foi, olha, uma estrela da noite também. Ele se envolveu muito com a gente. E ele era italiano. Era brasileiro, mas mora lá. Mora em Roma. Ai, que legal. Ele fechou a festa, ele participou de tudo. A última foto com os convidados, ele tá. O padre. O padre. Uhum. Gente, que é isso? Muito não, mais. pra você, que quando a energia é boa, conecta, o negócio dá bom. Meu Deus do céu. Meu Deus do céu. Foi incrível. Agora, e o que você diria, Melissa, assim, ó, sobre essa questão assim do destination ou casamento na cidade? Hoje, qual é a diferença que você vê por ter feito lá? E o que você vê de diferente, por exemplo, que aconteceria aqui? Se fosse aqui, o que seria diferente? O que você faria aqui, por exemplo? Aline, aqui o nosso casamento seria para, sei lá, 600 pessoas. Eu acho. Isso mesmo, Aline. É o que a gente imagina, né? Hoje eu penso assim, né? Que se eu fosse fazer um casamento aqui, primeiro... teria que ser um lugar muito grande, né? Para poder, né, receber todo mundo. Porque, assim, a lista vai aumentando, né? E aí, assim, talvez a gente não conseguisse dar a atenção que a gente conseguiu dar. Porque a gente conseguiu sentar com os convidados, tomar uma taça de vinho, abraçar, sabe? Tudo isso. Conseguiu fazer o que a gente quer fazer. O André fala que ele não conseguiu fazer do jeito, porque ele falou, você teve dia de noiva. Você. Eu corri para um lado para o outro, corri para o lado, mas não é, né? Ele achava que ele ia chegar lá e ele ia ficar sentado no jardim, tomando com os amigos dele, depois só ia levantar para... Falei, não, filho, vamos... Você vai participar ativamente. Não, mas ele foi... Como eu tinha que ficar maquiando, arrumando cabelo, eles não precisavam, então ele fez ele teve que fazer a correria, normal. Mas assim, nada mais, não. E vamos lá. Outro ponto importante que eu acho é porque você levou uma cerimonialista daqui. Fantástico. Uma pessoa assim que eu sempre falo pro pessoal, casar fora
maravilhoso, tem, né, N vantagens. Eu acho que é importante você ter contratado, né, Melissa, as assessoras de lá. Fundamental. Porque elas conheciam o local, os fornecedores de lá. Ponto. Maravilha. Né? Agora, a assessoria de lá é diferente? Porque assim, aqui no Brasil a gente tem essa questão do toque, a gente tem essa questão assim, de entender. O brasileiro é muito do tato, do abraço, do toque. Eu não sei como que as meninas atenderam lá, mas eu sei que você levou alguém daqui, porque eu acho isso importante. Você ter alguém para quem confiar do teu lado, é a sua fada madrinha que tá ali. Gente, né? Assim, foi de extrema importância. Não foi assim, não tem como, tá? O que acontece é o seguinte, eu não tenho como estar ali sendo maquiada, arrumando meu cabelo, se não tiver alguém por trás cuidando daquilo que a gente não precisa saber no dia do casamento. Que acabou a luz, que aconteceu alguma coisa ali com o buffet que teve que mudar de lugar, que tá chovendo. Alguém tem que cuidar disso. As organizadoras do casamento de lá, a prestação de serviço delas é diferente. Não tem. Tanto é que, assim, se o vestido tá amassado, ela vai te dar o ferro a vapor e você vai passar o seu vestido amassado. Né? Então, às vezes, assim... São os detalhes, né? Não, assim, é de fundamental importância. E eu vou te dizer, essa questão, né, que nem nós estávamos no lugar. Gente, as pessoas chegavam, quem que seria referência para as pessoas que estavam chegando de fora? A gente? Recepcionar, né? Então, daí nesse sentido... coordenar. Vai. Né? Quem que vai lá fazer... não tem como. A cerimonialista não vai lá organizar o quarto, falar, você vai para esse quarto, você vai para esse... Não. Tudo quem controlou tudo isso foi a Kátia. Sabe? Então, os bastidores ali... Meu Deus, é ali que o bicho pega, né? Então, para que teu dia seja tranquilo, você precisa levar alguém. E que conheça, né? Neste caso, como ela fez a confirmação, ela sabia quem ia, quem estava com criança, quem estava isso, quem era, da onde ia, qual que era o horário do voo, né? Então, essa organização, fundamental. Fundamental. Assim, quem coloca quarto perto de quem, foi, nossa. É loucura. É loucura, mas é uma loucura deliciosa, Sim. né? Porque deixa saudades, acredito. Meu assim Deus que do céu, falei que eu queria vocês casar voltaram de novo. aqui e já fica assim, gente, qual será a próxima empreitada da Melissa? Mas daí vem o quê, gente? Ela chegou no Brasil e aí já tinha o quê? Inauguração da clínica nova. A Melissa não é de ficar fazendo assim uma coisinha de cada vez. Tipo, sempre tem um monte de coisa envolvida. E o que ela faz com perfeição, assim, tudo extremamente no capricho. E foi assim também que aconteceu a inauguração da nova clínica, né? Da B-Class. Né, que eu falei pra vocês que é o segundo sonho, né? A participação efetiva, né? Que daí a Aline, a gente já se conhecia, nossos filhos estudavam juntos. Sim. Mas a gente nunca havia trabalhado efetivamente junto. Aí eu falava assim, às vezes a Aline pegava, eu lá no meio, né? Ela falava assim, Melissa, sobre a clínica. Eu não sabia nem o que eu respondia primeiro, se era coisa do casamento ou da clínica, né? Deixa casar primeiro. Vamos casar, vamos organizar esse negócio, depois a gente volta para a clínica. Mas no final deu tudo certo. Alteramos a data de inauguração da clínica, mas no final deu tudo certo. Deu tudo certo. Alteração de data de casamento pela pandemia, alteração de data de inauguração da clínica, mas o importante é a estabilidade emocional, né? Eu acho que as noivas precisam ter alguém para dar essa estabilidade. Eu acho que essa parte da cerimonialista, da assessor, dá essa estabilidade, né? E foi isso que aconteceu na clínica, tá? Agora também, a gente passando por esse processo, os bastidores, né, aquilo que eu tenho que decidir, tudo bem, mas é muito importante você confiar em quem está organizando e fazer com que ela tome decisões por você. Né? Então, que nem a Aline ali, né, organizou, eu nem sabia, quando eu vi, estava tudo bonito. Eu fui lá, eu ganhei até fogos de artifício que eu nem sabia que tinha na inauguração da clínica. Né? Mas, assim, cuidou de detalhes, porque começa e confia, porque se a pessoa está trabalhando nessa área, ela sabe o que ela está fazendo. É verdade. E realmente assim, é muito gostoso de trabalhar com você. Eu digo assim, que na sua renovação do casamento, espero que ela tenha uma daqui sei lá quanto tempo. Daí nessa próxima eu vou. Posso ir até te convidar,
engraçada, né, Melissa? Mas é que agora ela já... E é engraçado. As Agora pessoas a amizade já tá mais agora, estreita. as pessoas que trabalham comigo viram tudo amigo, entendeu? Fica tudo amigo. Não tem como. Olha, gente, é tão intenso você participar desses momentos, desses eventos, que realmente a gente acaba se aproximando mesmo sem querer. Né? E daí assim, que nem... Não quer ir embora, né? Não quer ir embora. Não quer ir embora. Não quer ir embora. Mas tá tão bom. É. Agora, assim, ó, uma coisa que eu deixaria de recado, assim, que eu acho bem importante. Para qualquer noivo ou qualquer noiva, tá? E que é normal e natural as pessoas ficarem muito nervosos e ansiosos pelo dia. E, às vezes, não viverem o dia, tá? Então, assim, lógico que nesse processo você precisa confiar em quem está trabalhando com você. Você precisa ter certeza das suas decisões. Mas, assim, olha, viva o momento, tá? Porque se eu tivesse levado todas as preocupações para o dia, eu não teria provado a comida, eu não teria bebido, eu teria visto aquilo passar e no outro dia eu ia acordar e falar, acabou? É como se você estivesse em êxtase, né? Você Então, tem que estar ali presente. Isso, presente. E quem me deu esse conselho, tá? Foi o meu amigo, Rodrigo. Porque uma semana, 10 dias antes do casamento, eu estava ansiosa. E aí ele olhou para mim e falou assim, vem tomar um café aqui em casa que a gente precisa conversar. Eu ficava, pensa assim, né? Porque a cor da roupa da madrinha, será que vai dar certo? Será que vai ficar bonito? E tinha coisas que não tem mais como mudar. É aquilo. Então, acredita e confia no processo. Vai dar certo. Vai dar certo. E aí ele falou, vem cá, ó, seguinte. Você está fazendo uma coisa grandiosa. Você está vivendo um momento espetacular e eu quero que você viva ele intensamente. Então, você promete para mim que você não vai ser uma noiva surtada. Eu já atendi várias pessoas que no outro dia me ligam falando, poxa, né? Tipo, eu não vivi, eu não... Eu estava tão preocupada com fazer que daí tem tudo que tomar dar remédio. certo. Tem que tomar remédio para acalmar, tem que tomar remédio para dormir, sabe? E realmente, gente, se você falar, Melissa, você tomou remédio para acalmar, remédio para dormir, com todo esse movimento que eu estava, não nada. Foi necessário. Nada. Eu simplesmente eu vivi. E assim, uma das coisas, estava com esse movimento da obra intenso mesmo, né? Tava no... O que eu fiz? Saí do grupo da obra. Ele falou, hello, B-Class. Nos vemos daqui um mês. Quando eu voltar. E aí foi que eu falo assim, aí eu vivi os dias do casamento, né? Não falei sobre obra enquanto eu estava na Itália, não falei nada. 15 dias antes da minha ida para a Itália, eu vivi o casamento. Alguém me mandava mensagem, falou, só depois que eu voltar. Só depois que eu voltar. E por isso que atrasou. Mas a hora que eu cheguei, eu falei, agora vai. Hello, cheguei, bora. E sabe que a gente consegue perceber isso através do vídeo. A gente consegue perceber isso através das fotos. Porque a gente vê, assim, o quanto vocês estavam entregues no momento, né? E esse resultado... Porque, gente, foto e vídeo é o que fica. Só que aquela sensação de você olhar a foto e falar... Cara, eu não sei nem onde eu estava. Não estava aproveitando. Eu não estava ali. Minha cabeça estava tão preocupada com tudo... E você ter essas pessoas do teu lado, você confiar naqueles que você contratou que estão fazendo um bom trabalho. Sim. Isso é muito importante. Até porque, assim, ó, Melissa, eu sempre falo assim para as minhas noivas, não se desespere, não surte com aquilo que vocês não podem controlar. Isso. Então, o que acontece? Você pode controlar o tempo? Não. Você pode controlar o tempo de foto? Sim. O tempo, nublado, chover, sol... impossível. Então, assim, ó, esteja emocionalmente preparada para isso. No seu casamento pode chover. E você vai fazer o quê? Você vai exigir contrato com quem? Não tem. Então, assim, a gente viu nas fotos, né, no vídeo que a gente teve o primeiro dia nublado. É isso? Foi o primeiro? E na verdade, assim, o casamento foi todo planejado para ser ao ar livre. Todo, né? Nos 2 dias. Nos 2 dias. Porque o local, né? Quem estava lá, o local tinha imensos lugares para fazer casamento ao ar livre. E o externo é lindo, é a beleza, sonho, né? Se vocês olharem para essas fotos, para essas imagens que estão ali, é isso, gente. É incrível, porque o lugar é lindo. O lugar é perfeito para fazer um casamento. E esse ao ar livre.
Mas naquele momento a Itália estava passando, né, por um ciclone que atingiu ela. Meu e Deus. a temperatura baixou, né? Pra quem queria vestidinho, alcinha, tomara que caia. o E vocês, frio. eu vou confessar uma coisa para vocês aqui, tá? Na minha cabeça, eu programei, eu viajei um ano antes, eu sabia, falei, não. Eu não levei roupa de frio. Eu não levei roupa de frio. E os meus filhos ficaram só lavando roupa, trocando roupa. Eu levei 2 calças, 2 jaquetas, e meu marido fala, o Theo está em todas as fotos com a mesma roupa. Eu falei, porque foi a jaqueta que ele levou. Mas o que acontece? Por quê? Para você ver, eu não me programei para o frio. Não tinha look. Montei toda uma mala especial com look. Não usei nada. E é o que você não pode controlar, né, Melissa? Não pude Isso te controlar. abalou? Eu vou dizer uma coisa porque assim. Isso abala muito as noivas, tá? O tempo, o clima, isso realmente abala. E eu falo assim que às vezes eu tenho que ser até meio psicóloga na hora, assim, sabe? Pra, tipo, dar um chacoalhão, né? E você chegou a sentir isso? Tava triste. Eu fiquei triste. E foi assim, porque no dia do casamento, no dia 16, que era a noite da pizza, tava um dia feio. Sabe aquele tempo cinza? Uhum. Aquele lá que você sabe, fala assim, o que você tem que colocar é ficar em casa tomando chá? Uhum. Horrível. E você fala assim, não vai abrir. Você fala, não vai abrir nem que eu reze, vai abrir isso aqui. E não ia abrir, né? E aí aquela coisa, né? As pessoas chegando, aquela coisa, você se programar e a tua organizadora de casamento de lá olhando para... falou, Melissa, é o seguinte, não dá para fazer externo. E eu tinha esperança, sabe? Não dá. Daí ela falou, mas eu quero te falar uma coisa. A sua sorte é que esse lugar que você escolheu, e as palavras da assessora de casamento são importantes. Sim. A sorte é que esse lugar que você escolheu tem área interna, tem plano B. A gente não precisa pegar a tenda, a gente não precisa fazer nada, você não precisa pagar extra por isso. Tá tudo ali. Tá tudo bem. E aí vai ser lindo, ela falou. Vai dar tudo certo. Mas vamos aguardar o tempo, né? Para não tirar a esperança da noiva. E aí, quando eu estava arrumando as coisas na mala para ir lá para a vila, porque a gente estávamos no Airbnb, né, em Siena já, prontos para ir para a vila, eu fui para o jardim do Airbnb e comecei a chorar, escorrendo lágrimas. E aí, o meu filho mais velho, Tomás, viu eu lá no jardim e foi lá me abraçar. E ele falou, mãe, o seu casamento não vai ser do jeito que você sonhou. Mas vai ser do jeito que Deus planejou. E vai ser lindo. Quando ele falou aquilo para mim, meu filho de 13 anos, olhou aquilo para mim e falou aquilo, eu falei, eu entendi o sentido de tudo. E a partir daquele momento, o tempo não fazia mais diferença para mim. Porque eu tinha compreendido. E a palavra veio da pessoa que eu nunca imaginei que ia falar. E aí eu entendi que eles estavam vivendo o meu momento do André. Eles viveram esse momento. Eles viveram o casamento. E essa foi a magia. Né? É mais do que o dia ali, né? O que vocês também estão passando para eles, né? Isso. E eles estavam vendo tudo. Eles viram tudo. Eles acompanharam tudo. Se eu contar para vocês, tem uma frase que a roupa das crianças não deu certo. Então, olha nós aqui. Ó, você! A roupa das crianças não deu certo. Era segunda-feira. Nós embarcávamos na quinta-feira. Não, na quinta-feira de manhã. E aí, na segunda-feira, chegou para fazer a prova da roupa. E aí a calça tinha sido cortada curta, tipo no joelho. Errado. Aí as crianças falaram assim, mãe, eu não gostei muito, mas se você escolheu... O André, quando eu estava provando a roupa no quarto, que daí eu fiz a prova em casa, o André entrou no quarto, olhou e falou assim, eles vão de Peter Pan. Meu
Deus! E aí que entra, porque daí era segunda-feira, o tecido eu tinha comprado de São Paulo, e aí não dava tempo mais de chegar. Porque ele precisava ser da cor do terno do André. Ai, meu Deus. Aí eu lotada de paciente. Eu não tinha horário para ir atrás de nada. Porque eu falei, agora o que eu vou fazer da minha vida, gente? Eles vão de Peter Pan. Eles Foi vão de ótimo. Aí, não, eles não mas vão daí de sabe o que eu Peter quero Pan. falar? Como eles entenderam? Tipo assim, o que eu achei mais engraçado é que assim... Eles aceitariam, Eles né? aceitariam porque eles estavam vivendo o processo. Se é o sonho da mamãe, então, tipo assim, fazer o quê nessa hora? Seguimos no sonho, seguimos. Aí entra mais uma vez a força-tarefa das amigas. A Juju, eu mandei a foto pra Juju, a Juju fez assim, pai do céu. Falei, o que eu faço agora, amiga? Ela falou, vamos comprar um tecido. Fazer outro. Vamos fazer outro. Gente, comprar um tecido segunda-feira, 2 ternos para as crianças e 1h30 da tarde, achar um tecido que ficasse compatível. Só sei que ela foi. E deu. E deu tudo certo. Porque os meninos estavam lindos, gente. Estavam. Daí, confere aí a foto aí, ó. Gente, olha que coisa mais que fofa. coisa mais linda. Mas aí a fofurices, né, que a Paty falou assim, deixa que vão resolver. Lógico, gente, mas se eu contar para vocês que eles não provaram a roupa dos casamentos. A segunda roupa? Não deu tempo. Só lá. Minha mãe levou. Minha mãe viajou 2 dias depois de mim. Minha mãe que levou. Então, assim, era, né? Na glória do universo, E deu Senhor. tudo certo, gente. Fica a coisa mais fofa. Não, é pra ser. Quando é pra ser, é o que eu falei. A energia só atrai coisa boa, né? Quem tem coisa boa. Não é possível entregar o que você não tem, né? E quem tem... Vamos dizer assim, Deus no coração, né, Melissa? Existe um confia, propósito né? de tudo isso, né? Propósito. O propósito era isso, né? É o que eu falei, era o conexão. casamento de vocês, ele trouxe, assim, uma renovação para as pessoas, assim, que estão acompanhando, né? Vendo assim, ei, acredite no amor, faça isso, case. Ah, mas a gente já tem filhos grandes. Olha aí, os filhos entraram na ideia do casamento. Eles realmente, com certeza, eu acredito que eles, assim, eles compraram a ideia. Meu Deus né? do céu, se você vê as fotos... Tem uma foto que é até legal de colocar aqui, que é uma foto... Eu tô chorando, né, recebendo a bênção do pai. E o Tomás em prantos, atrás, emocionado. Chorando, porque ele viveu isso mesmo, né? Ele viveu esse momento. E talvez se fosse 2 anos atrás, que era para ser, o nosso 3 anos atrás... Não seria assim. Né? Então, tudo na hora certa. Tudo na hora certa. E as pessoas acreditam, assim, ó, que esse número grande que vocês tiveram, né, de 100 pessoas, gente, num destination não é fácil, porque destination já é uma coisa assim que limita muito as pessoas pelo tempo, você tem que viajar por mais dias, é questão financeira também, lógico, mas, no entanto, assim, as pessoas valorizaram ainda mais estar juntos e compartilhar. Então, assim, passou a pandemia, as pessoas falaram, ei, agora a gente pode se abraçar, beijar, dançar junto, e assim, todo mundo embarcou nessa ida, foi tipo uma renovação, assim. E sabe o que foi muito legal? Né? Tem uma sequência que eu até queria montar, eu preciso montar esse Reels ainda, porque foi uma conexão que as pessoas começaram. A primeira pessoa que chegou na Itália fez o sinal do... Ah, a gente tem as fotos assim, ó, todo mundo fazendo. E aí, aonde eles chegavam... Significado? O que é esse significado? Pausa, que eu não sei. Mamma mia. É o mamma mia. Não é. Como que é aqui? Cazzo, A cazzo. Mas cazzo, né? Tipo, eu estou na Itália, porque os italianos falam assim, né? Eles sempre gesticulam. Eles falam assim mesmo? Eles gesticulam, né? Não. Porque tem uma foto linda na revista, né? Que tá todo mundo assim. E aí virou um símbolo, virou né? o nosso símbolo, gente. Símbolo porque todos os que chegavam em algum determinado... Chegamos na Itália e fazíamos isso aqui. E aí não tinha, né? Tinha que ter no casamento e todo mundo assim. Aí pegou. Agora é o símbolo do André e da Melissa. É assim. Muito legal. Muito legal. Então foram assim, essas emoções que foram, né? Porque foram as conexões que foram sendo feitas, né? Durante todo, né? Desde o início. E eu vou te contar uma coisa, viu? As confirmações do casamento, as passagens que a gente viu, assim, que as pessoas foram comprando, o nosso casamento era em maio. As passagens começaram a ser compradas em janeiro, fevereiro. Às vezes um mês antes do casamento. As pessoas falavam assim, eu vou. Mas eu falava assim, gente, Kátia, mas ela comprou passagem?
Não. Não comprou ainda. Eu falei, meu Deus do céu. Será que vai? Isso aqui vai? Né? Porque você fica naquela coisa. Tipo- Aí, mas a única certeza que eu tinha, né? Porque no evento, quando você faz um convite, fica aquela pessoa, não sei se eu vou, não sei se eu vou. Aí eu- Organização financeira, tipo, gente, né, uma dica para as noivinhas, porque é importante de você ter uma organização financeira, porque lá não teve nada que você, tipo, meu Deus, eu tenho que ter um extra, às vezes você não estava preparada, ou não. Isso que foi bacana, Aline. Lá, o que você contratou, Combinou? tá pago. Entende? Isso foi isso que eu achei a coisa mais impressionante. Porque daí, assim, não tem aquele rolo de bebida. Aham. Não tem aquele extra. Não tem um plus, não é um susto depois. Tipo, não, até o copo quebrado, a gente não teve que pagar. Entende o que eu quero dizer? Sim. Então, assim, isso foi uma coisa. É isso, é isso. Maravilhoso. A única coisa que nós, assim, que foi que quando a gente chegou lá, que isso é uma coisa, o pagamento que a gente tinha feito pelo Brasil não tinha caído na conta do catering. Não tinha caído a conta na Internacional. Itália, não tinha chego ainda o dinheiro. A gente- Você pagou aqui, lá não chegou. Então, era 1h30 da tarde, a gente teve que sair desesperado para fazer cartão, para poder pagar, para não sei o quê. E aí eu só olhava para aquele catering e falava, agora ele vai embora, porque não caiu dinheiro na conta. Ai, meu Deus. Elas deram 10 minutos pra gente pagar. Foi um horror. Foi aí 10 minutos? 10 minutos. Olha, você paga em 10 minutos, senão nós estamos indo embora. É, tipo, umas coisas assim, eles são muito assim. Senhor Foi isso que mexeu. Foi, né, Gil? Lembra que... Mas eles, assim, ao mesmo tempo que eles são exigentes da tua parte quanto a eles também são super profissionais na entrega. Entrega. Foi muito, é muito profissional, né, Jean? É muito. É impecável. Então tá bom, Melissa, que bom receber você. Eu acho que as noivinhas com certeza tiraram bom proveito dessa conversa, né? E eu acho que eu quero que você dê uma dica pra elas, então. É possível sonhar? É legal fazer um casamento no exterior? Gente, olha, vale muito a pena, né? Logicamente que essa questão é uma organização maior, depende uma energia maior, mas vale muito a pena, muito a pena. Tendo alguém que te assessore, que faça todo esse trabalho e pense como você, vale muito a pena. Ai, que bom, Melissa, muito obrigada. Nossa, Tô eu fiquei muito feliz, eu também, Eu também tô muito honrada de você estar aqui Ai, compartilhando, muito né, obrigada. com a gente. Obrigada foi muito de bacana, coração. porque muita gente queria saber, né? E olha, é uma Sim, oportunidade. com certeza. Eu acho que a gente tá aí com um público grande esperando esse conteúdo, né? Muito legal. Mas que bom. Sucesso nessa nova fase, nesse novo, né? Muito obrigada. E que venham novos, né? Acompanha a gente aí, Melissa. Você Pode também deixar. vai ter novidades por aí. Pessoal, muito obrigada às noivinhas do Casamento na Prática. E agradecer também ao Gia Gavião, que tá atrás dessa câmera aqui, tá, pessoal? Ele tá aqui com a gente. Ai! E acompanhou a Melissa lá na Itália. E a gente, outra hora, vai conversar com ele também, para ele contar para vocês. Tá bom. Até. Até. Tchau, tchau.